Bom dia, jovens. Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora você está ouvindo isso. Vamos lá continuar os nossos estudos no caderno 2, beleza? Então, jovens, só vendo que a gente já estudou, né? Livro um, e aí a gente viu o capítulo um, capítulo 2, e no capítulo 2 vimos geometria molecular, vimos polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Você precisa saber isso daqui para estudar o que a gente vai estudar hoje, beleza? Então, ó, forças intermoleculares é o assunto da aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, vamos falar rapidinho de algumas coisas que vocês já sabem. Estado físico da matéria, a gente já viu isso no capítulo 4 da apostila 1, né? Então, a gente tem que no estado físico sólido, né, existe uma coisa que a gente fala que é o empacotamento, né, das estruturas. E aí formam os nossos queridos retículos cristalinos, né? Então, o movimento ele é mínimo das partículas, ele é muito, muito pequeno, elas não se movimentam. Em condições ambientes, a gente viu que todas as substâncias iônicas estão no estado sólido, certo? Todas as substâncias metálicas estão no estado sólido, com exceção do mercúrio. Isso nas condições ambientes de temperatura e pressão, certo? Agora, existem algumas substâncias moleculares, ou seja, que fazem ligação covalente, que também estão no estado sólido. A sacarose e o iodo são exemplos. Mas nem todas as substâncias moleculares estão no estado sólido, elas podem estar líquido ou gasoso também, certo? Então, jovens, aqui só aquele desenho legal que eu mostrei para vocês na outra aula. Olha como a estrutura que forma retículos, as substâncias que formam retículos cristalinos, elas formam estruturas bem rígidas, né? É, as substâncias moleculares, quando sólidas, elas também podem formar esse tipo de estrutura aí também, tá bom? Mas ela é mais característica das substâncias iônicas e metálicas, tá? Então, no estado sólido fica todo mundo junto, bem juntinho, bem empacotado, digamos assim, e fica no estado sólido, tá bom? Agora vamos ver os outros estados. Estado líquido, né? Ó, no estado líquido em condições ambientes, a gente sabe que as substâncias elas conseguem deslizar, né? As moléculas deslizam umas nas outras, elas se movimentam, tem mais movimento, então temos a água como exemplo, né? A gente tem o clorofórmio, tá? E aí vocês já sabem as características das substâncias. Em condições ambientes, tem várias substâncias moleculares aí no estado líquido e só o mercúrio no estado líquido das substâncias metálicas. E não existe substância iônica no estado líquido, ok? No estado gasoso, entretanto, a gente só tem as substâncias moleculares. Algumas delas estão no estado gasoso. Beleza? Agora fica aquela questão, por quê? Tururu, né? Por que que acontece isso, né? O que faz com que essas moléculas aqui, ó, elas não consigam ficar em condições ambientes próximas o suficientes para estar no estado sólido ou no estado líquido, por exemplo? O que acontece que existe essa diferença? As condições são as mesmas, né? Então, o que está acontecendo? Por que cada uma dessas substâncias tem essas características? É exatamente isso que as forças intermoleculares podem explicar para a gente. Então, vamos ver. Olha só que legal. Quando você tem o sólido passando para o líquido e o líquido para o gasoso, a gente acaba tendo que a interação entre as moléculas aqui, ó, elas vão se rompendo. Então, no estado sólido, no nosso retículo cristalino lá que a gente viu, a gente tem uma interação entre os átomos aí, né? E quando a gente vai aquecendo, a gente vai rompendo essas interações. Então, a água, quando você tem gelo de água, você tem várias moléculas lá, todas organizadinhas, numa estrutura bem rígida e legal. Quando você aquece, a interação entre cada molécula de água vai
diminuindo, elas vão se mexendo mais, né? Então você vai rompendo justamente as forças intermoleculares, você vai acabando com essa interação, tá bom? Então existe uma ruptura das forças intermoleculares. Mas, professor, a gente não estava falando de condições diferentes, a gente não estava aumentando a temperatura. As condições eram iguais, né? Então, por que que tem essa diferença? Aí já envolve o tipo de força intermolecular, que é o que a gente vai estudar agora. Jovens, existem aí as nossas queridas forças de Van der Waals, tá? Ou forças de Van der Waals, como você quiser falar, beleza? Elas podem ser divididas em dois grupos, tá? As forças de Van der Waals, elas estão divididas em forças de London, tá? Que a gente também chama de dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Então, esse tipo de atração, interação intermolecular, ela acontece exclusivamente em moléculas apolares. Então, toda vez que você tiver moléculas apolares, a gente vai ter esse tipo de interação, tá bom? Então, a interação do tipo dipolo induzido, tá? Ou dipolo instantâneo, tá bom? Um exemplo aqui é da molécula de hidrogênio. Por que que acontece essa interação? Por que que a gente chama de dipolo induzido? Olha só que legal. Você tem aqui cargas parciais, né? Carga parcial negativa, carga parcial positiva. Mas ué, por quê? Sendo que ela é apolar. Se ela é apolar, ela não tem polos, né? Mas o que acontece? Se você tem uma perturbação aqui, ó, então imagina que você tem a sua molécula aqui bonitinha. Estou desenhando igual ela está aqui. Ela está tranquila, está de boa, está paz. A gente sabe que ela é uma molécula apolar, né? Agora, se você chega com alguma coisa aqui, ó, positiva demais, né? Não sei, alguma carga. Se você gera uma perturbação no meio aqui, ó, seja ela qual for, eletricamente, a nossa nuvem eletrônica que está aqui, né, o nosso par de elétrons, ele acaba se deslocando, ele é induzido a formar um, é, um deslocamento para algum dos átomos, né? Ou seja, se aqui é positivo, né? No caso, eu fiz errado aqui, tinha que ser negativo só para ficar mais perto do desenho. Então, ó, o que que acontece? Esses elétrons eles fogem, né? Então eles vão se aglomerar, digamos assim, eles vão ficar aqui, ó, mais próximos desse hidrogênio do lado direito. E aí a gente forma uma carga parcial negativa. Então, por um instante, né, por um momento, acaba surgindo um dipolo. E esse dipolo, ele é o que faz com que exista a interação, porque se eu perturbei essa molécula que está aqui fora, ó, eu vou perturbar, né, as outras moléculas. Então, se eu começo perturbando essa perturba essa aqui, essa perturba essa perturba essa perturba essa. Então, você vai ter vários dipolos induzidos, tá bom? E aí, esses dipolos induzidos acabam se atraindo, tá? Então, você acaba gerando aí, ó, uma densidade de carga positiva, densidade negativa, positiva, negativa. E aí você cria, né, essa interação, essa força eletrônica a partir dessa perturbação inicial. Tudo bem? Então, isso basicamente é forças de London, tá? Agora, se você pensar um pouco, né, se essa interação ela acontece por um momento, por uma perturbação, essa ligação aqui, essa interação, ela é fraquinha, né? Porque se eu chegar com qualquer outra perturbação aqui, ou se eu dar um pouquinho mais de energia, eu já quebro essa interação. Então, essa interação intermolecular ela é a mais fraquinha de todas. Por isso que a gente está acostumado a ver o hidrogênio na forma sólida, na forma líquida. Não, a gente vê ele justamente na forma gasosa, né? Essa interação ela é muito fraca, a gente precisa diminuir muito a temperatura para que ela ocorra, ok? Outros exemplos aí, ó, sempre moléculas apolares, né? Então, tem uma molécula aí, ó, que é o propano. O propano também é gasoso, mas olha o tamanho do propano. O propano é grande, né? Por que que ele é gasoso? Agora, ele não vai formar lá igual a sacarose, né? Não. Então, por que não? Porque ele é apolar, ele
tem essa interação e essa interação entre as moléculas ela é fraquinha. Então, ele acaba ficando no estado gasoso, beleza? Vamos ver o próximo aí agora. Sim. O outro tipo de força de Van der Waals, jovem, que a gente pode estudar é justamente a interação de polo-dipolo, certo? Então, a interação de polo-dipolo, ela é uma força de Van der Waals. A gente costuma chamar essa força, né, de força de Van der Waals, ou o que eu costumo falar, né, mas normalmente eu chamo de dipolo permanente, tá? Então, a interação intermolecular de polo permanente, tá bom? Por quê? Olha só que interessante, ela vai acontecer justamente com as moléculas polares, né? Então, são as moléculas polares que vão ter esse tipo de interação agora, tudo bem? Como você tem a molécula polar, ela sempre vai ter a molécula ela é polar, né? Ela vai ter um dipolo permanente, ela sempre vai ter dois polos. Então, sempre vai existir um pedaço da molécula que tem uma carga negativa, né? E um pedaço da molécula que tem uma carga positiva. Logo, o que que acontece quando você tem negativo e positivo? Negativo e positivo. Olha só, existe uma atração. E é justamente a mesma história que a gente viu lá para as forças de London. Só que aquelas forças, elas ocorriam por uma perturbação no meio. Essas não. As nossas moléculas sempre vão ter esse dipolo, né? Ele é permanente. Então, a interação aqui ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa, tá bom? Então, a gente tem que esse tipo de interação é o que possibilita o estado líquido, tá? Ela é muito mais intensa do que as forças de dispersão de London, tá bom? Então, esse é o segundo tipo de forças de Van der Waals. Então, ó, dipolo induzido e agora a gente viu o dipolo permanente, tá bom? E por último, a gente tem aqui, jovens, uns exemplos para vocês a mais, né? Então, ó, se a gente tiver o ácido clorídrico, se a gente tiver o dióxido de enxofre, a gente tem justamente essa interação. Olha só, né? Você tem dipolos, tudo bem? Então você tem uma parte da molécula que é negativa e uma parte da molécula que é positiva. Esse daqui está errado, olha só. Ah, não vi. Aqui é negativo, tá, jovens? Mas então, você tem uma parte que é negativa, uma parte que é positiva. Essas partes, elas vão formar aqui, ó, uma atração, tudo bem? Uma interação, tá bom? Então, aqui, essa interação intermolecular acontece entre essas partes da molécula, né? Ó, a parte positiva e a parte negativa. Tudo bem, jovens? Então, tem uma curiosidade interessante aí que eu não falei, né? Deixa eu falar ela agora. Quando a gente fala de forças de London, né, da interação de polo induzido, a gente pode falar de substâncias que elas são, que elas sublimam, né? Então, olha só que legal, o gelo seco, né? O frasco de iodo lá que a gente viu lá na outra matéria, voltam aqui porque a interação que ocorre entre essas substâncias, entre as moléculas dessa substância, elas são muito fracas, né? Então, quando ela passa do estado líquido, do estado sólido, perdão, para o líquido, ela já passa direto para o gasoso. Então, elas sublimam, né? Então, olha só que interessante, é por causa justamente dessa característica da interação intermolecular que a gente tem essa característica muito legal aí do gelo seco e do iodo que eles acabam sublimando. Beleza, jovens? Ligações de hidrogênio, jovem. Agora vamos falar desse tipo de força intermolecular, tá? Então, essa força intermolecular é muito famosa, famigerada, né? Vocês com certeza já ouviram falar dela ou vão ainda falar bastante dela em biologia quando vocês falarem lá da fita dupla, né, do DNA e por que que acontece aquela estrutura ele, em hélice e tal, é justamente por causa das ligações de hidrogênio. Lá na biologia, os biólogos que não entendem muito bem de química assim, eles chamam de pontes de hidrogênio, né? Mas hoje a gente já chama os químicos que estudam muito mais, né? Óbvio, a gente chama de ligação de hidrogênio. E vamos entender por que que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, ó, imagina aí que você tem um recipiente cheio de
Ácido fluorídrico, né? Hidrogênio ligado com o flúor. Beleza, professor. Estou aqui imaginando, agora estou vendo. Então tem um frasquinho e aí você tem um monte de molécula de ácido fluorídrico. Cara, se você olhar com calma aqui, qual a interação que está acontecendo? Pensando no que a gente já estudou. HF não é uma molécula que tem polos, então ela é uma molécula polar, certo? Então, a interação que ocorre entre ela é de força de London? Não. A interação que ocorre entre elas é de dipolo permanente. Então, a interação do tipo dipolo-dipolo, certo? Agora, essa interação que acontece aqui dentro é exatamente ela, dipolo-dipolo. Mas, perceba uma coisa, a gente tem o flúor e o hidrogênio. Lembra da nossa fila de eletronegatividade? Né? A nossa fila de eletronegatividade mostra para a gente que o flúor ele é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio na nossa fila aí, ó, tá lá por último, né? O menos eletronegativo. Poxa, essa diferença de eletronegatividade faz com que esse dipolo aqui, ó, ele seja muito forte. Então você tem uma carga parcial aqui muito grande negativa e uma carga parcial, portanto, muito grande positiva, certo? Então, essa diferença aí faz com que a interação permanente que a gente viu, de dipolo permanente que a gente viu anteriormente, seja muito mais intensa, tá? Então, a gente acaba falando que ocorre uma ligação entre essas moléculas, tá? Uma ligação de hidrogênio, tá bom? Esse tipo de ligação, esse tipo de interação, ele só pode acontecer quando você tem flúor, oxigênio ou nitrogênio na sua molécula e, obviamente, hidrogênio, né? Então, olha só aqui, o ácido fluorídrico acontece justamente a interação que ocorre entre as moléculas é de ligação de hidrogênio. Aqui, a interação que ocorre na amônia, né? A amônia tem o nitrogênio, ó, a interação que ocorre aqui entre essas duas moléculas é uma ligação de hidrogênio. Você deve estar se perguntando, mas professor, não é uma interação de polo permanente? Exatamente. É uma interação de polo permanente, mas ela é tão especial, tão característica e tão forte, tão intensa, que a gente dá outro nome e a gente chama de ligação de hidrogênio. Então eu costumo falar que a ligação de hidrogênio ela é um caso especial da ligação de dipolo permanente, tá bom? Da interação de dipolo permanente. Beleza? Só pode acontecer com o nosso FON aí, ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Ou seja, a interação das moléculas de água acontece justamente, né, pela interação, ligação de hidrogênio, tá bom? E olha só, ainda falando da ligação de hidrogênio, quando a gente tem a água entrando no estado de ebulição, ou seja, passando do estado líquido para o gasoso, não são as ligações covalentes que se quebram, né? É óbvio, a gente vai ter moléculas de água aí, né, evaporando. Mas são as ligações de hidrogênio que se rompem. A gente quebra essas ligações aqui, ó, a gente faz com que a interação entre as moléculas de água não exista mais, né? Ela se rompa e aí as nossas moléculas elas ficam livres aí, né? E vão para o estado gasoso e a gente tem vapor de água. Certo, jovens? Então, jovens, olha só. Antes da gente acabar a nossa aula, eu quero te provocar com uma pergunta, tá? Por que o gelo boia? Pense aí, jovens. O que que essa pergunta tem a ver com o que a gente está estudando? Tenta pensar em geometria molecular, geometria da água, certo? Tenta pensar nela e tenta pensar nos tipos de ligação que a gente estudou, beleza? Tenta entender aí rapidão o que que acontece e tenta responder por que que o gelo boia. Pausa aí o seu vídeo, pausa por 2 minutinhos, pensa em 2 minutinhos aí, o que que você consegue bolar na sua cabeça para explicar por que o gelo flutua e não afunda. Pausou o vídeo? Pausa o vídeo, jovem. Tá bom, sei que muitos de vocês não vão pausar, mas eu vou explicar para vocês. Olha só que legal.
Observe a representação tridimensional das ligações de hidrogênio na água líquida. Então você tem água líquida. A gente viu que a geometria molecular da água ela é angular, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, quando você vai olhar a interação, como que elas, né, se ligam com a formação da ligação de hidrogênio, olha isso daqui. Isso daqui não é justamente parecido com a nossa estrutura que a gente viu lá, que é a estrutura tetraédrica, né? Então, o que que acontece? Quando você está no estado líquido, as moléculas elas se movem de maneira com que elas fiquem próximas e se construam, né, se liguem por ligações de hidrogênio nessa estrutura, tá? Percebe que essa estrutura ela é bem compacta, né? Ela acaba ocupando menos espaço, tá bom? E aí a nossa água líquida vai ter lá uma densidade característica, beleza? Quando a gente olha para a água sólida, olha só o que que acontece. A estrutura que se forma, ela não vai ter mais essa molécula aqui no meio, tá? Então, a gente forma uma estrutura hexagonal aí, ó, do nosso sólido cristalino. Lembra que eu falei das estruturas hexagonais que a gente, desses hexagonais não, estruturas dos retículos cristalinos que a gente não vai estudar muito. Então, só por curiosidade, a gente vai ver essa daqui, ó. E ela forma essa estrutura hexagonal. E olha o espaço que existe aqui, ó, entre as moléculas, diferente do espaço que existe aqui na água líquida entre as moléculas, tá bom? Então, o que isso acarreta para a gente? Isso acarreta que eu tenho uma maior densidade da água do que do gelo, tá? Então, a densidade da água é 1 e a densidade do gelo é igual a meio, tá? Então, a densidade do gelo diminui muito, né, quando a gente acaba congelando ele. E justamente por causa da estrutura e da geometria molecular da água. Tudo bem? Da interação, na verdade, né, da interação intermolecular da água e da estrutura geométrica dela. Por isso que a água boia, né? Quando você congela a água, o gelo ele acaba assumindo uma estrutura que tem uma densidade menor do que da água, então ele vai para cima, diferentemente das outras substâncias que quando a gente congela, elas não expandem, elas contraem, né? E aí elas acabam obtendo uma densidade maior e descem. Tudo bem? Então só fica isso como curiosidade, é uma análise aí que eu acho bastante legal e com esse conhecimento agora, eu não acabei falando muitas curiosidades para vocês, porque eu quero que vocês entendam esse conceito. Entendendo esse conceito, a gente abre um leque para discutir várias curiosidades muito interessantes, jovens. Beleza? Então, ó, só para concluir toda a nossa aula, para resumir o nosso estudo, a gente sabe que as forças intermoleculares são classificadas em razão da intensidade de atração, certo? Que depende justamente da polaridade das nossas ligações, né? Das nossas moléculas, aliás, né? Então, se você tem moléculas apolares, elas só vão ter interação do tipo forças de London ou de polo instantâneo de polo induzido, beleza? Então, essa aqui é a interação mais fraquinha de todas, é a menor. A interação é muito fraca. Quando você tem dipolo ou dipolo permanente, a gente tem as moléculas polares. E essa interação ela é forte, ela é muito mais forte do que as forças de London. Então, a gente tem uma interação forte, né? E aí, quando você tem uma ligação de hidrogênio, que também acontece por dipolo permanente e dipolo permanente, mas é um caso especial, muito, muito mais forte, muito mais intensa, a gente tem uma interação muito forte, né? Então, essa é a diferença aí que a gente pode ver. A força, a ordem de intensidade, ela cresce assim, tá? Por isso que aqui a gente pode ter substâncias no estado líquido, né? Ou sólido, e aqui a gente pode ter substâncias no estado líquido e aqui no estado gasoso na sua grande maioria nas condições ambientes. Beleza, jovens? Então, é isso que eu tinha para explicar hoje. Espero que vocês consigam entender e se preparem que a próxima aula vai ser muito, muito interessante. Talvez não tanto, mas eu gosto. Então, para mim é. Tá bom, jovens?
Muito, muito, muito obrigado, jovens. Espero ter ajudado vocês. E qualquer coisa eu estou à disposição aí, tá bom, jovens? É só falar que eu ajudo todo mundo. Mandem e-mail para mim, beleza? Estão falando aí que o meu joinha, ele é muito estranho, né? Mas é muito difícil fazer joinha, jovens. Eu não sei se vocês já tentaram. Então, parem de zoar o meu joinha. Deem joinha no vídeo e estudem, beleza? Falou, jovens. Tchau, tchau.